A princípio, Portugal não se interessou em colonizar o território brasileiro. O alvo do comércio português era o mercado de especiarias orientais. Com isso, nos primeiros anos de domínio português, o Brasil foi visitado apenas por algumas poucas expedições de reconhecimento. Nos primeiros anos do século XVI, alguns países que também pretendiam se lançar na expansão ultramarina reagiram às determinações do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, que dividiu o Novo Mundo entre portugueses e espanhóis. Alguns desses países, principalmente a França, promoveram incursões à costa brasileira, questionando o domínio português nas terras não ocupadas. Os franceses se baseavam na uti possidetis, uma norma jurídica que garantia a posse da terra desde que devidamente ocupada. A coroa portuguesa, temendo invasões em seus territórios e interessada em garantir suas posses, decidiu intensificar as expedições de exploração das novas possessões, promovendo a ocupação efetiva do território brasileiro. Mas apesar da determinação dos portugueses, ingleses, espanhóis e franceses continuaram invadindo o território para a extração clandestina de pau-brasil no nosso litoral. O primeiro empreendimento de exploração econômica na colônia foi a extração de pau-brasil, que seguiu forte até 1535. O pau-brasil era encontrado em larga faixa de terras litorâneas que se estendia de Pernambuco ao Rio de Janeiro. Suas propriedades faziam dela um valioso produto comercial. De sua casca podia-se extrair um corante vermelho que servia para tingir tecidos e fabricar tinta de escrever. Sua resistência também a tornava muito apreciada na construção de navios e móveis. A extração de pau-brasil dependia da mão de obra indígena e o escambo foi o sistema utilizado entre portugueses e nativos na exploração do pau-brasil. Os indígenas derrubavam as árvores, cortavam-as em toras e as carregavam pela mata até os locais de armazenamento, de onde eram levados para os navios. Os índios realizavam todo esse trabalho em troca de produtos como enxadas, anzóis, roupas e espelhos. A extração do pau-brasil era feita mediante concessão da coroa a particulares. Os contratantes recebiam o monopólio da exploração da madeira em troca da obrigação de entregar parte dos lucros da venda com a comercialização e de construir feitorias na costa. Essas feitorias funcionavam como armazéns fortificados, onde era guardada a madeira que deveria seguir posteriormente para a Europa. Por seu caráter predatório, a extração de pau-brasil demandava um comportamento nômade. Os exploradores se deslocavam pelo litoral à medida que a madeira se esgotava. Calcula-se que em 1500 havia 5 milhões de quilômetros quadrados de matas virgens no Brasil. Como resultado da intensa extração, em poucas décadas, o pau-brasil começou a escassear. O mesmo destino teve muitas outras espécies de árvores. A Mata Atlântica ocupa hoje apenas 8% da área que representava em 1500. Podemos afirmar que a degradação da flora brasileira teve início com a exploração do pau-brasil. Para colonizar o Brasil era preciso desenvolver uma atividade econômica que compensasse o investimento. A solução foi implantar a produção açucareira, uma vez que o açúcar era um produto de grande demanda na Europa. Ao decidir implantar a empresa açucareira, Portugal abandonou a atividade predatória e iniciou a montagem de uma organização produtiva dentro de uma diretriz de sistema colonial. No início do século XVI, a coroa concedia terras a portugueses que tivessem recursos para a instalação de engenhos. Entre 1560 e 1570, a economia açucareira expressou grande crescimento. A partir daí, o governo português decidiu estabelecer normas mais rígidas para a concessão de terras. A partir de 1571,
foram tomadas medidas com vistas a implantar o monopólio comercial no comércio do açúcar. Inicialmente introduzido na região de São Vicente, o Nordeste brasileiro se tornou, até o século XVIII, o primeiro grande centro produtor de cana-de-açúcar. A produção estava organizada no sistema de plantation, ou seja, na forma de grandes propriedades monocultoras, com base no trabalho escravo e na produção em larga escala. A produção se destinava ao mercado externo, mas também havia atividades complementares voltadas para o consumo local. O açúcar atendeu aos anseios da economia colonial portuguesa, pois era um produto caro e de grande procura, o que garantia sua venda e a obtenção de grandes margens de lucro. Os grandes centros açucareiros na colônia foram Pernambuco e Bahia, regiões mais próximas dos centros europeus, contando com relativa facilidade de escoamento de produção. A produção no Brasil foi facilitada pela experiência que Portugal já havia desenvolvido em suas colônias na África. Do Brasil saía um açúcar em bloco chamado pão de açúcar, que seguia para a Holanda, onde seria refinado. As instalações para a produção do açúcar eram chamados de engenhos. Em geral, possuíam a moenda, local onde se esmagava a cana para extrair o caldo, a casa das caldeiras, onde se cozia o caldo, que era despejado em tachos de cobre, as fornalhas e a casa de purgar, local onde se fazia a retirada das impurezas do açúcar. Nas propriedades também havia a casa grande, que era a moradia do proprietário e sua família, a casa dos trabalhadores livres, feitores e mestres do açúcar, e a senzala, local onde moravam os escravos. A partir de 1530, o governo português começou a organizar expedições oficiais realizadas por colonos portugueses e exploradores em busca de metais preciosos. Essas expedições foram chamadas de entradas. A partir do século XVII, foram organizadas expedições patrocinadas por particulares, chamadas de bandeiras. A maioria partia da vila de São Vicente em direção ao interior do território, chamado de sertão, em busca de riquezas de índios ou escravos fugidos. As bandeiras eram compostas por indivíduos brancos, mestiços e indígenas. O responsável por sua organização era chamado de armador, e sob seu comando estavam os escravos indígenas, que eram usados como batedores de caminho, coletores de alimentos e carregadores. O número de componentes podia variar de 15 a 20 homens até centenas de participantes e podiam ser de apresamento, prospecção e de contrato. As bandeiras de apresamento se dedicavam à captura de indígenas para vendê-los como escravos. Tinham o objetivo de atender a necessidade de mão de obra para as atividades econômicas da época. Os indígenas eram chamados de negros da terra e eram forçados a trabalhar nas lavouras e no transporte de mercadorias que circulavam entre o litoral e o sertão. Quando a Holanda começou a controlar colônias portuguesas na África, também arruinou o tráfico negreiro organizado pelos portugueses. E nesse período, as bandeiras de apresamento passaram a capturar mais indígenas para suprir a demanda. Na segunda metade do século XVII, época em que a captura e escravização de indígenas já não era tão lucrativa, empreendeu-se expedições que visavam encontrar metais preciosos. Quando pequenas quantidades de ouro foram encontradas na região de São Paulo, os bandeirantes entraram cada vez mais profundamente no território em busca de jazidas. A busca obteve resultado no final do século XVII, no atual território de Minas Gerais. As bandeiras que se dedicavam ao sertanismo de contrato partiam geralmente de Salvador, Recife e Olinda. Eram empreendidas geralmente a mando de senhores de engenho e grandes proprietários, com o objetivo de reprimir rebeliões e capturar escravos fugidos. Eram considerados o braço armado da elite colonial e foram responsáveis pelo massacre de inúmeras tribos indígenas e quilombos localizados no interior do território. As entradas e bandeiras, que já eram organizadas desde meados do século XVI, tiveram também papel importante no desenvolvimento da mineração no período colonial. Nesse período,
O açúcar brasileiro, que era o principal produto da economia, começou a sofrer concorrência do produto produzido pelos holandeses, e com isso, a coroa portuguesa passou a estimular a procura de metais preciosos, principalmente após o êxodo da Espanha em suas colônias na América. Entretanto, somente no final do século XVII, uma dessas expedições conseguiu sucesso na descoberta de ouro. Em 1690, na região do Rio das Velhas, os bandeirantes encontraram o metal precioso. O ouro descoberto era ouro de aluvião, presente nos cascalhos formados próximo às margens dos rios. A notícia da descoberta atraiu cerca de 30 a 50 mil pessoas para a região nos anos seguintes. Os primeiros campos eram marcados pela precariedade. Faltavam produtos básicos. Com o desenvolvimento da atividade mineradora, o abastecimento começou a ser realizado por tropeiros que enfrentavam longas viagens conduzindo mulas e bois carregados de mercadoria a ser vendida. Foram também organizadas expedições comerciais chamadas de monções, que utilizavam as rotas fluviais para chegarem às regiões mineradoras. Em canoas carregadas de mercadorias, as monções subiam e desciam os rios, abastecendo os mineradores e mantendo a comunicação entre as regiões. O rápido surgimento de tanta gente em tão pouco tempo trouxe problemas. Os paulistas, descobridores do ouro, sentiam-se no direito de explorá-lo com exclusividade. A tensão aumentou quando portugueses passaram a controlar o abastecimento de mercadorias na região. Ocorreram conflitos entre paulistas e portugueses, chamados de Guerra dos Emboabas, que era uma forma pejorativa como os paulistas chamavam os portugueses devido às botas utilizadas por eles. Com o tempo, os paulistas começaram a chamar de emboada todo forasteiro vindo de Portugal ou mesmo qualquer outra pessoa que viesse de outra região. Os conflitos iniciaram em 1707 e só tiveram fim em 1709. Houve uma explosão de migração para as áreas auríferas. Pessoas vinham de Portugal e de todas as partes da colônia. Muitos traziam escravos, alguns vindos do trabalho em minas na África. Portugal tentou frear a imigração para o Brasil com um decreto de março de 1720, o qual permitia que o cidadão português viesse em busca de ouro na colônia somente com autorização especial. Com tanta gente chegando em poucos anos, surgiram vilas e cidades na região. Percebendo a possibilidade de revigorar sua economia com o ouro encontrado na colônia, Portugal não demorou a organizar um rígido esquema para controlar a saída do ouro descoberto. Tudo que fosse encontrado pertencia à coroa, que passou a conceder lotes chamados de datas aos mineradores. O trabalho nos lotes era, na grande maioria das vezes, realizado por escravos em locais denominados lavras. Logo em 1702, o governo de Portugal criou a Intendência das Minas, um órgão administrativo responsável pela distribuição das datas, pela fiscalização da atividade mineradora, pela cobrança de impostos e por julgamentos referentes à atividade. O responsável pela intendência era sempre alguém ligado ao setor da mineração, mas sempre pronto a defender os interesses da coroa. As formas de arrecadação dos tributos variaram no decorrer do tempo. Uma das primeiras cobranças foi o quinto, que era a quinta parte, ou 20% do ouro encontrado, que deveria ser repassado para a coroa. Depois passou a existir o sistema de captação, que era a cobrança de imposto por cabeça. Se o minerador trabalhasse sozinho, pagava só por si, mas se o minerador utilizasse escravos, pagaria por cada escravo em atividade. Em 1750, a coroa revogou a captação e estabeleceu o pagamento anual de 100 arrobas de ouro. Caso não conseguisse alcançar a meta, o minerador deveria arcar com seus próprios recursos. Essa era a lei da derrama. Em 1729, as primeiras descobertas de diamantes ocorreram no Arraial do Tejuco, atual cidade de Diamantina, em Minas Gerais. A coroa criou o Distrito Diamantino em 1734 para evitar o contrabando,
isolando a região do restante da capitania. A mineração passou a ser proibida no distrito para não desviar a mão de obra. Além disso, a coroa suspendeu a mineração entre 1734 e 1737 para evitar que a intensa extração de diamantes na região fizesse o preço da pedra cair na Europa. A partir de 1740, a coroa passou a conceder contratos de monopólio a um único contratador que ficaria com a obrigação de pagar uma taxa anual pela exploração de diamantes. O sistema vigorou até 1771, quando a coroa passou a controlar diretamente a atividade mineradora por meio da Companhia Real de Extração. Mesmo com todo o controle exercido pelo governo português, tanto o diamante quanto o ouro foram largamente contrabandeados. A pecuária também teve papel importante na colonização do Brasil. A criação de gado incentivou inclusive a penetração em direção ao sertão. Isso porque, em 1701, a coroa portuguesa proibiu a criação de gado na região litorânea até 80 quilômetros território adentro. O objetivo era impedir a invasão dos animais nos canaviais. Dessa forma, partindo do rio São Francisco, os criadores chegaram até os rios Tocantins e Araguaia. O gado fornecia carne, leite e principalmente couro. Também era importante para o transporte e para movimentar as moendas dos engenhos. Inicialmente, a carne era vendida fresca. Mais tarde, o animal passou a ser abatido para a produção de charque, carne salgada e seca ao sol. Uma técnica que permitia que a carne durasse um tempo muito maior, facilitando sua comercialização em regiões mais distantes, sem o perigo de estragar. Em 1621, a coroa criou o estado do Maranhão, rebatizado de Maranhão e Grão-Pará em 1654. Os colonos ali localizados sofreram com o isolamento e o descaso da metrópole, que só intensificou o comércio com a região a partir de 1774, quando os colonos começaram a explorar produtos como cacau, guaraná, canela, cravo e várias outras ervas aromáticas que ficaram conhecidas como novas especiarias ou drogas do sertão. Muitas dessas plantas passaram a ser muito apreciadas na Europa, tornando-se a base econômica da região por muito tempo.